Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, iríamos visitar a Cachoeira Salto São Francisco, localizada em Prudentópolis, que é considerada a maior cachoeira do sul do Brasil. No entanto, não conseguimos encontrar a cachoeira e aconteceu uma aventura completamente diferente. Acompanhe no vídeo. A Cachoeira Salto São Francisco pode ser acessada pela cidade de Guarapuava, Turvo e de Prudentópolis. E aqui chegamos ao centro da cidade de Imbituva. A BR atravessa a cidade, então passa bem pelo centro. A cidade de Imbituva tem 31 mil habitantes, um pouco mais de 31 mil habitantes, e completou esses dias atrás 154 anos. É uma cidade, hoje é domingo, né? Mas é uma cidade bem calma, quando dias de semana também não tem tanto movimento. É uma cidade mais interior, tem umas construções mais antigas também. Aqui, se pegar a direita, vai para Ponta Grossa, reto pode ir para Guarapuava. Saindo aqui, se pegar a direita, vai para Ivaí, o retorno volta para Imbituva e aqui a gente está indo no sentido de Guarapuava. E aqui é o retorno para a cidade de Guamiranga, que está à nossa esquerda. A cidade de Guamiranga tem um pouco menos de 8 mil habitantes e é uma cidade que tem 29 anos agora. Foi fundada em 95, então é uma cidade bem jovem ainda. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah.
Aqui estamos na BR-373, quilômetro 256. Então, aqui já estamos na cidade de Prudentópolis, no Paraná. E aqui já vemos que estamos perto da cachoeira do Barão do Rio Branco e Salto Manduri. E a Cachoeira São Francisco fica perto. E aqui nós entramos à direita, que é onde entra uma estrada de terra para poder achar as cachoeiras. Aqui tem um portal que fala o nome de todas as cachoeiras que tem aqui. Recanto Hickley era o qual a gente achava que era a Cachoeira Salto São Francisco. Mas na verdade era outra cachoeira. Elas estavam relativamente perto, mas a gente não conseguiu encontrar o Salto São Francisco. Andamos por um bom trecho de estrada de terra, depois teve um trecho de cascalho, e o GPS mandava entrar à direita, mandava descer. E continuamos seguindo em frente, porque até então pensávamos que a Cachoeira Hickley era a mesma Salto São Francisco. Então, a esperança brilhou porque achamos uma placa que falava sobre o Recanto Hickley. Então descemos até lá, mas não foi possível ver a cachoeira, porque nesse momento percebemos que estávamos em outra cachoeira que não era a que a gente queria. Então, abordamos a missão e continuamos procurando a nossa cachoeira, a que a gente tinha saído para ver. Essa placa aqui, 32 metros de altura, tem essa cachoeira. E o Salto São Francisco que a gente está procurando tem 196 metros. Mas para continuar descendo a estrada, a ponte está interditada lá embaixo. Então, a gente vai descer lá para ver se a ponte realmente está interditada. Com certeza tá, mas a gente vai descer lá.
Então, nós descemos para ver se estava interditada, porque esperança é a última que morre, e estava mesmo interditada. Não tinha condição de passar para o outro lado de carro para chegar até outras cachoeiras e para passar, para continuar conhecendo o lugar. Pelo que estava no dia que a gente foi, ia demorar bastante para terminar as obras, estava bem no início ainda, e a gente foi em maio de 2025. Então, eu não lembro da placa que dizia da previsão de entrega, mas estava bem no início ainda para conseguir passar pro outro lado de carro. A pé estava dando para passar. Então, olhem bem pro outro lado da ponte, porque depois vai ser importante ali do outro lado. Então, seguimos nossa jornada, ainda buscando o Salto São Francisco. Como nós queríamos muito conhecer a maior cachoeira do sul do Brasil, a gente ainda sem GPS, porque estava offline, a gente tentou procurar no instinto, então fomos seguindo o nosso coração para um lugar bem bonito, uma paisagem muito bonita, e lá vamos em busca. Será que isso vai dar certo? Então, andamos alguns kms pelo interior de Prudentópolis. Temos algumas construções antigas, bem do jeito que eu quero trazer ainda aqui para o canal. E passamos direto pela placa que dizia Salto do Barão do Rio Branco. E acabamos não vendo. Então, a gente foi até lá na frente, quase saiu da BR, e tivemos que retornar também. Então, retornamos, achamos a placa que dizia e descemos por uma estrada de chão. E nessa estrada também andamos alguns kms, que cada vez entrava mais ainda, sem moradores, mais ainda no interior de Prudentópolis. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast
Aqui tem alguns moradores ainda, mas é cada vez mais dentro da mata, cada vez mais interior mesmo. Aqui uma estradinha bem fechada, vai fechando mais a estrada e ficando cada vez mais cheio de sem casas e mais árvores, mais mata mesmo. Então, nós andamos mais um longo trecho por meio da mata, sem casas e só estrada. Não encontrávamos carros, então não sabíamos se estávamos mesmo indo para o lugar certo. E, e o medo ainda de se perder mais ainda, sem saber onde estava e que localização. E depois de tanta estrada de terra, de tanta poeira, que a gente gosta, né? Acabamos encontrando o Salto do Barão do Rio Branco. Mas era proibido fazer churrasco. E a gente tinha saído para almoço. Então a gente acabou não entrando também nessa cachoeira. Resolvemos descer mais um pouco para ver se a gente encontrava um lugar para comer. Não encontramos. Então, improvisamos. Enquanto saía o nosso almoço improvisado à beira da estrada, eu resolvi entrar no meio do mato para ver se eu encontrava alguma cachoeira, porque era o nosso objetivo desde que saímos de casa. Andei um bom trecho do carreiro, até descobri que era o caminho do pescador. Então não ia dar numa cachoeira, ia dar numa parte para pescar. Não era o nosso objetivo do dia, talvez a próxima. Eu vi uma coisa ali no fundo, eu acho que aqui é. Venham fazer churrasco, venham pescar. E aí fazem churrasco aqui, porque tem marca aqui, e que fizeram churrasco em algum acampamento aqui. Mas não vai dar em cachoeira mesmo. E depois de ficar na natureza e mesmo depois de não ter conseguido ver a cachoeira que eu queria, eu comecei a refletir sobre essa pequena viagem que a gente fez. Que mesmo não tendo dado certo, ainda assim ela foi muito gostosa de fazer.
E é um aprendizado no sentido que bom que deu errado, que a gente não achou o lugar que queria, e aconteceu aqui perto, a poucos kms de casa. Porque o plano do canal é começar com poucos kms e ir aumentando a distância. Então aconteceu todo esse imprevisto a 50 quilômetros de casa, um pouquinho mais de 50 quilômetros. Então poderia ter acontecido numa viagem distante, é, em uma viagem que a gente já tivesse começado para outro país. Então por isso que é tão importante começar esse aprendizado aqui, aqui pertinho, com pessoas que a gente confia. E é um aprendizado, sim, como viajante, é um aprendizado para o canal e é uma coisa para refletir também, que mesmo quando essa viagem deu errado, ainda assim foi divertida, ainda assim teve momentos incríveis, ainda assim demos muita risada e com certeza mais para frente a gente vai debochar muito desse dia que a gente saiu para ver cachoeira e acabou vendo lama, barro, terra e cachoeira. Não vimos nenhuma na Terra das Cachoeiras Gigantes, que tem várias. O meu plano a longo prazo é fazer uma viagem para Argentina. Então, mais para o começo do ano que vem, ou metade, o plano é fazer uma viagem à Patagônia. E eu fico imaginando se aqui perto já deu tanto erro, como é para fazer uma viagem tão longe. Quanta preparação tem que ter, porque essa viagem aqui foi meio na louca, sem planejar muito, sem pesquisar. Então, para fazer uma viagem dessa distância, tem que ter uma preparação muito grande sobre o lugar, pesquisar muito. E eu fiquei refletindo muito sobre isso agora. Então a gente andou vários kms para chegar do outro lado da ponte, que a gente poderia ter deixado o carro lá do outro lado e passado a pé. Então, o que todo mundo fez foi isso, né? Mas nós não. Demos a volta, gastamos uma meia hora para fazer isso que a gente poderia ter feito em 3 minutos. E com esse passeio eu aprendi que a gente tem que pesquisar muito sobre o lugar, como chegar, todas as referências que tiver na internet, as trilhas nesse caso, e quanto que a gente tem que pesquisar antes de fazer qualquer viagem. A sempre deixar o GPS com o mapa offline e a sempre se divertir, independente se você encontra o caminho que procura ou se você encontra caminhos aleatórios por aí. Dá para ser feliz das duas formas. Se vocês gostaram dessa aventura desastrosa que foi a nossa de hoje, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal, porque da próxima vez eu pretendo trazer o lugar e o destino correto.